Obrigado aos irmãos aí que nos ajudaram no louvor, louvaram junto conosco, na verdade, né? Obrigado também aos irmãos que chegam cedo para ajeitar todas essas coisas. Vocês estão vendo aí um monte de fio, né? Não é fácil não, ligar isso tudo aí. E às vezes ainda dá problemas, né? Mas o Senhor tem nos abençoado enquanto temos louvado o seu nome aqui na praça. Abram as Bíblias em Hebreus, no capítulo 11. Hoje nós vamos terminar o capítulo 11 de Hebreus. Vamos ver o que o autor de Hebreus nos fala para nos encorajar a nos mantermos firmes na fé. Então, a partir do versículo 30, a palavra do Senhor diz assim: Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, curva a sua cabeça, vamos orar, pedir ao Senhor que nos dirija enquanto nós estudamos a sua palavra. Santo Deus, nós queremos louvar e exaltar o teu nome, Senhor. Queremos aprender mais de ti, Senhor. Queremos entender, Senhor, como ter uma fé que glorifica o teu nome, Pai. Por isso nós te pedimos que nos abençoe enquanto estudamos a tua palavra. Nos ajuda a compreender aquilo que o Senhor tem para nos falar, Pai. Que a tua palavra, ela chegue às nossas mentes com clareza, Senhor. Desça aos nossos corações para que nós vivamos de maneira que seja agradável a ti. De maneira que testemunhemos do teu grande amor, do teu cuidado, da tua provisão, Pai. Que o teu nome seja glorificado em todas as coisas. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Então a gente vem estudando já há alguns dias o capítulo 11 de Hebreus, né, que nos ensina a respeito da fé, né? E a fé, ao longo da história, ao longo das histórias que nós vimos aqui, ao longo da história bíblica, a gente vê que a fé ela tem gerado frutos de vitórias, frutos de conquista, né, que demonstram o grande poder de Deus, né, o poder de Deus sobre a realidade, o poder dele sobre a terra e o poder dele sobre a vida das pessoas. Então, assim como as muralhas de Jericó caíram pela obediência confiante dos israelitas que as rodearam ali, ainda hoje, através da fé, nós podemos ver barreiras que aparentemente são intransponíveis, aparentemente não tem como se passar por elas. Nós ainda hoje podemos ver elas caírem. Isso é a cura inexplicável de uma doença que os médicos não sabem dizer como e por que aconteceu. É uma oportunidade repentina que surge onde você menos espera, de onde você menos esperava que viesse. É um cônjuge que, de repente, decide aceitar a Cristo depois de anos de oração pedindo por ele. São governantes incrédulos que decidem em favor dos santos.
quando não teria nenhum motivo para decidirem daquela forma. Então, a Bíblia fala sobre isso, fala de mulheres e de homens de fé que experimentaram livramentos extraordinários, como a salvação de Raabe, por exemplo. Se vocês lembram, Raabe morava na muralha, né? E os espias disseram, traga todo mundo, você e sua família, todos têm que estar dentro de casa. E aí Deus diz que a muralha vai cair, mas ainda assim Raabe é salva, Raabe sobrevive. E também a vitória sobre vários inimigos muito mais poderosos do que o povo de Deus. E atualmente, a fé, ela continua gerando frutos como esse, quando nós confiamos em Deus, quando nós colocamos a nossa fé em Deus. Em meio a crises econômicas, crises familiares, crises de saúde, nós podemos testemunhar a intervenção divina, a intervenção sobrenatural de Deus nesse mundo e nas nossas vidas. Então, aqueles que confiam no Senhor, mesmo enfrentando desafios gigantescos, eles podem dar testemunho de livramentos que são ainda maiores do que esses desafios. O homem de fé, ele é capaz de coisas grandiosas hoje ainda, como foi no passado, como nós testificamos na palavra de Deus. Mas o coração pecaminoso e pecador do homem, o coração corrupto do homem, sempre tende a deturpar aquilo que a palavra de Deus ensina. E até mostra, por meio dos exemplos que nós vemos aqui na palavra de Deus, os exemplos que nós tiramos do livro de Hebreus, o homem tem uma tendência em desviar aquilo que a palavra de Deus quer ensinar. E por causa disso, falsas doutrinas que minam a autoridade bíblica, que corroem a fé dos crentes, elas acabam surgindo em meio a essa corrupção do que a palavra do Senhor nos diz. E é muito comum ouvirmos hoje, em algumas igrejas, mais igrejas do que nós gostaríamos que acontecesse, ouvimos uma mensagem que promete livramento de todo e qualquer mal que possa existir, se nós tivermos fé. Como se a fé ela fosse uma garantia de que nós nunca passaremos por sofrimentos, nós nunca teremos dores, nós nunca passaremos por perdas. E que se nós tivermos fé o bastante, todas as coisas vão dar certo. Nós sempre seremos prósperos, ricos e felizes para sempre. Né? É para ser falado assim mesmo, porque é uma fábula, um conto de fadas. Então essa heresia, que popularmente ela é conhecida como teologia da prosperidade, ensina que se nós tivermos fé suficiente, Deus nos dará tudo o que nós desejamos nessa vida. Ele nos dará saúde perfeita, nos dará sucesso financeiro, resolução imediata para todos os problemas da vida, uma família perfeita. Mas será que é isso que a palavra de Deus nos ensina? Será que nós encontramos isso no ensino da Escritura? Será que quando nós vamos na Escritura, nós encontramos promessas como essa, que teologias como a teologia da prosperidade fazem? Bem, se nós olharmos para Hebreus 11, dos versículos 30 ao 40, o texto que nós lemos aqui, nós vamos ver que essa ideia ela não se sustenta. A Bíblia ela nos apresenta um quadro bem diferente do que esse. Ela nos fala de homens e mulheres fiéis a Deus, muitos deles que são citados aqui pelo nome, que sim, eles viveram experiências de vitória, viveram experiências de conquista, mas também enfrentaram dor, rejeição e, em muitos casos, tiveram que enfrentar até a morte. Esse capítulo ele fala das muralhas de Jericó, que caíram pelo poder da fé, quando rodeada pelos hebreus. Mas logo em seguida ele descreve pessoas que foram torturadas, apedrejadas, mortas pela espada. O mesmo Deus que deu grandes vitórias, permitiu também que seus servos passassem por grandes sofrimentos, por grandes dificuldades. Isso mostra que a fé verdadeira, ela não é uma fórmula mágica para escapar das dificuldades, mas é o poder que nos ajuda a caminhar em meio às dificuldades, que nos ajuda a vencer as dificuldades, que nos ajuda em meio aos problemas e à dificuldade a seguirmos adiante, seguirmos em frente. Raabe, que a gente já falou aqui, foi salva pela fé.
Mas Hebreus também vai nos lembrar aqueles que perderam tudo, incluindo as suas vidas, porque permaneceram fiéis. Porque eles continuaram tendo fé, e não porque lhes faltou fé, e não porque eles não creram, mas porque continuaram fiéis. A fé que nos sustenta, meus irmãos, não é aquela que nos livra de toda a dor, mas é a que nos fortalece para suportar a dor, nos fazendo confiantes em algo que está além dessa vida, além do que nós podemos ver com os nossos olhos carnais, que está além desse mundo. Quando nós abraçamos teologias como essa, teologias que falam só de prosperidade, que falam só de bens materiais, que falam só de bênçãos, nós estamos criando uma expectativa irreal, uma expectativa fictícia. E isso pode ser prejudicial. Isso, na verdade, é muito prejudicial. Um cristão sincero, por exemplo, que crê de todo o coração, ele pode começar a questionar a sua fé. Por quê? Será que eu não tenho fé verdadeira? Será que eu não sou realmente crente? Será que a minha fé não é forte o suficiente? Ou pior do que isso, ele pode começar a desconfiar da bondade de Deus quando o sofrimento chega. Será que Deus é realmente bom? Por que ele permite que coisas ruins aconteçam? O pensamento é assim: afinal, se a promessa era de livramento e de prosperidade, por que é que eu estou passando por essa doença? Por que é que eu perdi o meu emprego? Por que Deus não atende às minhas orações? Por que as coisas ruins acontecem com pessoas boas? E esse é um pensamento legítimo, se você entende que Deus só lhe dá prosperidade e bênçãos nessa vida. Mas a verdade é que a Bíblia ela nunca nos promete uma vida sem dor aqui na terra. Pelo contrário, ela nos alerta sobre a aflição que certamente nós passaremos por causa da nossa fé. O sofrimento que teremos que enfrentar porque nós cremos em Jesus Cristo. O que a palavra de Deus nos ensina é a esperar por algo muito maior do que prosperidade terrena, bênçãos apenas terrenas. Nos ensina a ter uma esperança que é eterna, que vai além desse mundo. A fé ela aponta para o que está por vir, para o cumprimento pleno da promessa de Deus, quando Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima e nos dará uma nova vida. E ali sim, nós estaremos livres de toda dor, de todo sofrimento. Mas ali, quando estivermos com Ele. Essa é a nossa verdadeira esperança. Assim, meus irmãos, eu queria clamar a vocês que não se deixem enganar por uma teologia que vê a fé somente como uma ferramenta para evitar o sofrimento, para evitar a dor, para trazer bens materiais para você, que só fala das coisas boas desse mundo e que não olha para aquilo que o Senhor tem falado na Escritura. A fé ela é muito mais profunda do que isso. A fé é a certeza de que mesmo no meio da dor, Deus está conosco. Deus caminha conosco. E que o maior fruto da nossa fé não é encontrado nesse mundo. E porque ele não é encontrado nesse mundo, nós temos esperança que ele também não pode ser retirado de nós. Não pode ser tomado de nós. E nós o receberemos na eternidade que o Senhor preparou para nós. A eternidade que Ele foi preparar para nós estarmos para sempre com Ele. Então, nem sempre a fé traz resultados imediatos, resultados fáceis, resultados que o mundo veria como resultados bons. Muitas vezes, ela nos leva a encarar tempos difíceis, tempos dolorosos, dificuldades. No passado, pessoas fiéis foram perseguidas, foram presas, foram mortas, como a gente vai ver aqui no livro de Hebreus. Mas o sofrimento enfrentado com fé, ele produz maturidade, ele produz coragem, produz uma esperança firme. O sofrimento que é enfrentado com fé, ele nos conduz para a perfeição, que é a ideia do livro de Hebreus, é conduzir os crentes que estavam querendo voltar atrás, conduzir eles para a perfeição. Então a fé autêntica, ela cresce nas dificuldades e nos torna mais fortes para enfrentar essas dificuldades. Então, embora muitas conquistas sejam experimentadas aqui e agora, nesse mundo, o maior efeito da fé
aquele que nós realmente deveríamos estar aguardando, aquele onde deveria estar os nossos olhos, esse efeito ainda está por vir. Nós ainda não alcançamos, mas existe a promessa de que nós encontraremos ele. E é exatamente sobre isso que o livro de Hebreus vai falar, no final do capítulo 11. Esse capítulo que é conhecido como o capítulo da fé. Ele vai terminar dizendo que o que a fé nos ajuda a enfrentar, o que ela nos ajuda a conquistar, mas também o que ela nos ajuda a enfrentar. O autor ele vai nos mostrar de forma muito equilibrada aqui que a fé ela produz efeitos prazerosos, sim, né? Conquistas, vitórias, livramentos do mal, mas a fé ela pode produzir também efeitos amargos e dolorosos. Ele vai falar aqui de tortura, zombarias, açoites, algemas, prisões e até a morte. Mas no fim, não deveria ser nessas coisas, nas coisas dessa terra, tanto as boas como as ruins, que nós colocamos a nossa esperança. E sim naquilo que ainda nos aguarda no futuro, que é eterno e que não pode ser tirado de nós. Essas são as coisas pelas quais nós devemos esperar, onde nós devemos fundamentar a nossa fé. O nosso autor, que é um pastor, ele continua aqui pastoreando o coração das suas ovelhas, né? O coração dos crentes hebreus, que por causa da perseguição, como vocês devem lembrar, eles estavam querendo retroceder, voltar para o judaísmo, esquecer a fé que eles tinham alcançado. E aí, como ele fez em todo o capítulo 11, ele vai nos mostrar os exemplos de homens e mulheres que tanto alcançaram grandes conquistas, como suportaram também grandes provações, porque colocaram a sua fé na promessa e no poder de Deus para cumpri-las. Então, se vocês lembram da situação que estavam passando esses crentes, né, eles estavam sendo perseguidos, seus vizinhos estavam perseguindo, né, e aí eles estavam pensando, não, a gente não precisa passar por isso, vamos voltar para o judaísmo, lá a gente era aceito, lá as coisas funcionavam bem, lá é o mesmo Deus que eles adoram aqui. Eles estavam querendo voltar atrás. Então o autor ele vai mostrar que, olha, através da fé, vocês podem conquistar muitas coisas. Vocês podem alcançar muitas vitórias. Mas através da fé, vocês também podem se manter firmes para suportar várias provações, para enfrentar o sofrimento, para continuar seguindo em frente, mesmo em meio ao sofrimento. Então eu quero olhar aqui com vocês esses exemplos, né, que o autor dá para aqueles crentes hebreus, para que nós, como eles, nós sejamos encorajados, né, sejamos encorajados a nos manter firmes, a seguir em frente, né, a crer no Senhor, para aquilo que Ele promete nos dar, para aquilo que nós sabemos que Ele tem poder para nos dar, mas também para seguirmos firmes, nos mantermos firmes, confiando nele, mesmo quando as coisas parecem que são ruins, mesmo quando o sofrimento parece que não vai acabar, nós continuarmos seguindo em frente, crendo no Senhor que nos salvou. Então, em primeiro lugar, nosso autor ele vai falar aqui dos efeitos prazerosos da fé. Nos versículos 30 até o 35, ele fala daqueles efeitos da fé que são prazerosos para as pessoas que têm fé. Ele diz assim, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Então o autor começa aqui falando de várias conquistas e vitórias que o povo de Deus alcançou por meio da fé, né? Aquelas coisas que nós diríamos coisas boas que aconteceram com aqueles que tiveram fé, né? E o que é interessante perceber
é que todas essas conquistas e vitórias alistadas aqui eram conquistas e vitórias terrenas, né? Eram coisas dessa terra, eram vitórias para essa terra, para essa vida, conquistas que eles obtiveram enquanto viviam nessa terra, né? Então ele não está falando de bênçãos exclusivamente espirituais, não está falando só daquilo que é espiritual. O nosso Deus não é o Deus que nos abençoa apenas espiritualmente, né? Ele não é um Deus só dos espíritos. Ele não é um rei só do mundo espiritual. Não, pelo contrário, ele tem bênçãos materiais. Ele nos abençoa materialmente, como a gente vê aqui nesse trecho de Hebreus. O nosso Deus, foi ele quem criou esse mundo, meus irmãos. Foi ele quem criou a matéria. É ele quem governa todas as coisas. Tudo está debaixo do seu poder. O universo, a terra, o homem e tudo que existe servem ao nosso Deus. Querendo ou não, eles estão debaixo do governo e do propósito do nosso Deus. E mesmo aqueles que rejeitam, que rangem os dentes contra o Senhor, têm que se submeter ao seu poder. Têm que se curvar diante da sua grandeza e da sua majestade. E pensando nisso, nós percebemos que um erro tão perigoso quanto acreditar que Deus só nos dá coisas boas por meio da fé, é não acreditar que é Ele quem nos abençoa com os bens dessa terra, por meio da fé. É não acreditar que é o Senhor que nos abençoa com aquilo que Ele nos concede. É não ter a percepção de que é o Senhor que nos dá, que nos faz conquistar aquilo que conquistamos nessa terra. Porque sabemos que Ele é poderoso para fazer assim. Porque sabemos que o Senhor tem poder para realizar aquilo que pedimos. Pode ser que não seja o plano dele realizar. Mas qual é a promessa quanto a isso? Está lá em 1 João, capítulo 5, nos versículos 14 e 15. Lá João diz assim: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Então, quer estar certo de que você vai ter todos os pedidos que faz a Deus atendidos? Faça os pedidos segundo a vontade dEle. Peça, ore, clame ao Senhor, segundo a sua vontade. Mas isso precisa ser feito com fé. Você precisa crer realmente. Você precisa crer que está orando segundo a vontade de Deus. Você precisa crer que está orando ao Deus verdadeiro, que nos ouve e segundo a sua boa vontade Ele atende às nossas orações. Não pode ser aquela oração que tanto faz como tanto fez. Eu estou pedindo aqui, mas eu não acho que vai dar certo não. Não sei se Deus quer realmente fazer isso. Não sei se é isso que Deus quer fazer na minha vida. Então, estou pedindo por pedir. O Senhor pode fazer ou não fazer, tanto faz. Não é esse tipo de oração. Mas é a oração feita com fé, crendo que o Senhor pode realmente fazer. Nós precisamos ter fé de que o nosso Deus é o Deus que se alegra em nos dar boas coisas e que ouve as nossas orações. Nós não podemos ser incrédulos, irmãos. E não crer que o Senhor nos abençoa com bênçãos nessa vida pode nos levar à incredulidade. Pode nos afastar do Senhor. Pode nos fazer incrédulos práticos, que não creem no Senhor para a vida prática e para a vida cotidiana. Mas, apesar do Senhor nos conceder muitas bênçãos para essa vida, apesar de nós alcançarmos várias realizações nesse mundo, de podermos ser gratos a Deus porque o Senhor nos dá vitórias por meio da fé, 1 Coríntios 15, 19 nos diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. E por que isso? Por que nós não podemos esperar em Deus só para essa vida? Porque apesar da nossa fé nesse mundo, nós ainda passaremos por várias provações, passaremos por perigos, por tentações. E mais do que isso, não é que nós passaremos por provações apesar da nossa fé.
é que nós passaremos por provações por causa da nossa fé. Porque nós nos mantemos firmes naquilo que nós cremos. Nós passaremos por provações porque não queremos retroceder, porque não queremos voltar atrás, porque não queremos ir contra aquilo que nós cremos. Nós passaremos por provações por causa da nossa fé. É o que nós vemos na segunda parte desse texto. O exemplo daqueles que sentiram os efeitos dolorosos, amargos da fé. E aí, começando no versículo 35, ele diz assim: alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Então, meus irmãos, nós precisamos tirar das nossas mentes, nós precisamos tirar essa ideia falsa de que os crentes, eles não sofrem. De que tudo funciona para quem tem fé. De que tudo vai dar certo se você tiver fé. De que você nunca vai passar por nenhuma dificuldade se você tiver fé. De que a nossa vida nessa terra vai ser isenta de dor e de luta se nós tivermos fé. Quem é que poderia duvidar que esses homens e mulheres que são citados aqui em Hebreus 11 não eram realmente crentes? Não eram realmente homens e mulheres de fé? Quem é que pode duvidar disso? Porque é o próprio Deus que dá testemunho deles. É o próprio Deus que os louva por serem homens e mulheres de fé. E mesmo assim eles passaram por sofrimentos, por dor, por privações. Nós não podemos avaliar a nossa fé, nem a fé de ninguém, dos outros, baseado nas circunstâncias, se elas são boas ou se elas são ruins. Ah, você está doente porque você não tem fé. Ah, essas coisas deram errado na sua vida porque você não tem fé. Ah, sua família está com problemas porque você não tem fé. Não, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Porque a fé, como nós vemos aqui, ela tanto nos leva à bênção de Deus, quanto nos leva ao sofrimento e à dor também. O que se destaca na vida desses homens de fé é que a fé deles foi forte o suficiente para os fazer enfrentar a dor e o sofrimento, e vencer a dor e o sofrimento por causa da sua fé. Eles conseguiram enfrentar, passar pela dor, pelo sofrimento, por causa da sua fé. E não que eles foram livres do sofrimento por causa da sua fé, mas que eles conseguiram lidar com a dor e o sofrimento por causa dela. Agora eu queria que você pensasse um pouco, com você mesmo, não precisa responder para ninguém. Pense um momento se você tem fé para enfrentar a dor. Se a sua fé é forte o bastante para enfrentar o sofrimento, a humilhação, e ainda assim continuar firme, sem retroceder, sem negar ao seu Senhor que te salvou, sem pecar por causa do sofrimento. Veja se numa situação onde a sua fé seria colocada à prova, você consegue realmente resistir a isso, como esses homens e mulheres que nós encontramos aqui. Eu pergunto isso, meus irmãos, porque nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas, elas são tão narcisistas que é uma loucura, que não se pode nem pensar. É uma loucura pensar em sentir qualquer tipo de dor. Ao menor sinal de dor e sofrimento, as pessoas se enchem de remédios, de drogas que aliviam, ou a gente poderia dizer melhor, que entorpecem a mente, que mascaram a dor, mas não resolvem o problema. Sofrer por causa da fé para uma sociedade assim é algo fora de cogitação, que não deve nem ser mencionado, que não deve nem ser falado. E talvez agora mesmo tenha alguém pensando, que besteira é essa que esse pastor está falando?
A nossa sociedade, ela não atura, não aceita nenhum tipo de dor. E aí o que a gente vê é que quanto mais o homem ele progride em bem-estar, conforto, fartura, abundância, mais ele regride na fé e na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus. Deus já tinha falado isso para os israelitas lá no começo, quando eles entraram na terra e conquistaram toda a terra, e a terra estava ali diante deles, como bênção do Senhor para a vida deles. O Senhor disse: olha, tenham cuidado. Não pensem, depois que vocês estiverem aí e tendo muita colheita, né, e vocês estiverem em paz, e tudo estiver indo bem com vocês, não pensem que é o próprio braço de vocês que conseguiu isso. Não pensem que vocês conseguiram isso sozinho. Lembrem que fui eu que dei tudo que vocês têm. Porque o conforto, a tranquilidade, a paz, nos faz pensar que nós conseguimos essas coisas por nós mesmos, pelo nosso próprio braço. Parece que quanto mais a gente se sente autossuficiente, mais a gente se distancia de Deus, menos a gente está disposto a sofrer qualquer dano, qualquer perda, por causa de quem quer que seja, mesmo que seja por causa de Deus. Infelizmente, meus irmãos, isso não acontece só na sociedade fora da igreja. Essa mentalidade, ela invadiu a igreja também. E muitas pessoas que vêm à igreja, ouvem a palavra do Senhor, leem a Escritura, estudam a Escritura, elas têm esse tipo de mentalidade nas suas cabeças. É o conforto, o alívio da dor, o bem-estar se tornarão deuses nas nossas igrejas. As pessoas perseguem isso acima de qualquer coisa. Eles querem o conforto, eles querem o alívio, eles querem a abundância. A famigerada qualidade de vida se tornou mais importante do que obedecer os mandamentos de Deus. É mais importante eu ter qualidade de vida do que servir aos irmãos, do que me sacrificar pelos outros. É mais importante eu ter uma vida saudável do que fazer a vontade de Deus. Isso acontece a um ponto tal que os crentes hoje acham que o sofrimento ou o alívio do sofrimento, ele justifica o pecado. Então as pessoas pensam: não, eu estou sofrendo, mas Deus não quer que eu sofra. Então eu posso fazer isso, mesmo quando Deus disse que não quer que nós façamos isso. Você ouve coisas absurdas, do tipo: eu quero me divorciar, porque o meu marido ele não sabe me tratar bem. Ele não é romântico, ele me trata muito mal, e isso me faz sofrer. Por isso eu tenho justificativa para me divorciar dele, mesmo que Deus tenha dito que abomina o divórcio. Mesmo que Deus tenha dito que nós devemos permanecer casados. Ou eu quero tirar a minha vida, porque eu sofro com angústia enorme na minha alma. E eu não preciso sofrer isso. Eu posso tirar minha vida, isso justifica tirar minha vida. Mesmo que Deus diga que é pecado tirar a própria vida, eu posso, porque eu estou sofrendo muito. Eu vou matar o meu filho que ainda não nasceu, porque é uma gravidez de risco, e pode ser que eu morra no parto, ou porque eu fui violentada, e aí toda vez que eu olhar para esse menino vai ser uma lembrança da dor que eu passei. Então Deus entende e permite que eu mate uma criança para evitar o meu sofrimento. Eu não quero perdoar o meu irmão que pecou contra mim, porque sempre que eu vejo, isso me faz sofrer. Eu não quero me relacionar mais com ele. Eu não quero ver ele, não quero ter a presença dele perto de mim, porque isso me traz sentimentos ruins, me faz sofrer. Então, eu não vou fazer aquilo que Deus disse que eu tenho que fazer, porque me livrar do sofrimento é mais importante do que obedecer a Deus. Ser livre do sofrimento e da dor justifica fazer aquilo que desagrada a Deus. Porque como eu me sinto, o meu bem-estar é mais importante do que a vontade de Deus, aquilo que Deus nos disse para fazer na sua palavra. Os crentes hoje em dia, eles não estão mais dispostos a se sacrificar ou a sofrer por nada, nem por ninguém.
Eles construíram, idealizaram um Jesus que faz tudo para que eles estejam bem, para que eles estejam confortáveis, sem dor. E esqueceram do Jesus sofredor, que morreu em uma cruz, rejeitado, injustiçado, sentindo a mais excruciante das dores, para salvar os pecadores. Eles não querem mais esse Jesus sofredor como exemplo. Não é o exemplo dele que eles querem seguir. Eles querem aquele Jesus, paz e amor, que faz tudo que eu quero, não pede nada. Mas a fé, como a gente vê aqui em Hebreus, ela causa efeitos amargos para aqueles que querem ser como Jesus Cristo. E só por meio da fé que nós podemos receber de bom grado esse sofrimento. Só por meio da fé nós podemos enfrentar esse sofrimento. Só por meio da fé é que nós podemos passar pelo sofrimento e ainda assim seguirmos fazendo a vontade do Senhor. E aí nós seremos homens, ao invés de sermos homens dignos nesse mundo, nós nos tornaremos homens dos quais esse mundo não é digno. Dos quais esse mundo não é digno, mas que são dignos de estar no céu com o Senhor. Esses homens de fé, eles sabiam o que era sofrer. Eles sabiam o que era o sofrimento. Olha só pelo que eles passaram. Torturados, passaram pela prova de zombarias e açoites, algemas e prisões, foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, foram afligidos, maltratados, andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Esses homens, eles sabiam o que era sofrer. E longe de todo esse sofrimento e dor fazer deles homens que não tinham fé, longe de o nosso autor dizer que eles sofreram isso porque não tinham fé, pelo contrário, o que ele diz é que esse sofrimento deu a eles a graça de serem usados como exemplos de fé. Eles estão sendo usados aqui como exemplos para nós, exemplos de fé, de quem tem fé para passar pelo sofrimento. Exatamente porque enfrentaram toda a dor e o sofrimento com fé. Então não nos deixemos levar pelo espírito e a mente desse mundo, meus irmãos. Não seja enganado por essa falsa oferta de conforto e de bem-estar. Uma prisão, mesmo que ela seja bem decorada, confortável, ela ainda é uma prisão. E quem está lá, quem está preso nela, ainda é um prisioneiro. Não se deixe enganar pelas falsas bênçãos desse mundo. Tenha fé que o Senhor está com você mesmo diante do sofrimento. Liberdade verdadeira para sermos quem somos de fato só encontramos em Jesus Cristo. Mesmo que por um pouco de tempo nós sejamos entristecidos por ter que passar por várias provações, como disse Pedro. E o que é que encorajava? O que é que motivava esses irmãos, esses exemplos de fé que o autor coloca aqui? Que mesmo em meio a tanto sofrimento, mesmo em meio a tanta dor, eles continuaram firmes. Eles continuaram seguindo em frente, eles continuaram colocando a sua fé em Deus. Por que é que eles não voltaram atrás? O autor já respondeu essa pergunta lá no verso 38, quando ele começou a falar desses irmãos que sofrem. Ele diz: alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Ou seja, eles preferiram a tortura nessa vida passageira para alcançar uma vida superior, que vem por meio da ressurreição. Não é que eles tinham uma ressurreição que era maior ou diferente dos outros que vão ter ressurreição. Não. É que eles esperavam uma vida superior, que vem por meio da ressurreição que foi prometida. E essa esperança, essa expectativa, a fé de que Deus iria cumprir, iria dar essa vida superior, deu a eles poder e força para resistirem às dificuldades. E aí o autor ele vai terminar o capítulo 11 falando desse, que é o maior dos efeitos da fé. É o efeito supremo da fé. Ou a gente pode dizer o efeito eterno da fé.
que ele diz nos versículos 39 e 40. Ele diz: todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, além dos efeitos prazerosos, os bons efeitos da fé, que são realizados ainda nessa terra, e dos efeitos dolorosos que nós inevitavelmente passaremos, aqueles que têm fé verdadeira, eles têm outros efeitos eternos relacionados à sua fé. Então, existe um efeito, um fruto da fé, ou uma esperança da fé, que fundamenta todo o resto. Um efeito sobre o qual tudo mais é colocado, como um alicerce que nos sustenta, quando somos abençoados ou quando somos perseguidos, quando somos maltratados ou quando temos bênçãos de Deus. Que é aquilo para onde a nossa fé aponta, que nos encoraja a seguir adiante, mesmo em meio ao engano e ao sofrimento que nós temos que enfrentar nesse mundo. Existe um efeito supremo, glorioso, eterno dessa fé que nós temos, que é o que nos faz seguir adiante, que é o que nos coloca para frente. Nós deveríamos estar olhando para Ele a todo momento, mesmo que não possamos ver com os olhos carnais, nós podemos ver pelos olhos da fé. Esse efeito é a concretização da promessa que tanto esses homens e mulheres de Deus aguardaram, como nós hoje, que temos fé em Jesus Cristo, também aguardamos. Mas o que é que ainda falta se concretizar? O que é que está faltando? O que é que ainda não aconteceu? O que é que nós ainda estamos esperando, que o autor diz aqui que ainda não foi concretizado? Então, quando a gente lê o livro de Hebreus, a gente vê que tem várias promessas que o autor nos encoraja a perseguir, a aguardar, várias coisas que ele empurra os crentes hebreus a buscar, para chegarmos até essas coisas. Tem a perfeição, que é o que ele está falando em todo o livro. No versículo 40 ele diz: para que eles sem nós não sejam aperfeiçoados. Então existe essa perfeição, que aqueles que têm fé esperam, que os santos antigos esperaram e que nós também esperamos receber. Mas também tem a pátria eterna, que ele falou nos versículos 13 a 16. Aquela pátria que Abraão aguardava, que desceria do céu, que seria eterna. Essa pátria que nós esperamos e que nós nos consideramos, pela fé, cidadãos dessa pátria. Tem também a vida superior, que nós vamos alcançar por meio da ressurreição. Não as ressurreições que já aconteceram, que nós temos descrito na Bíblia, como a ressurreição de Lázaro, da filha de Naim, aquele que caiu dentro do túmulo de Eliseu e ressuscitou quando tocou nos seus ossos. Não essa ressurreição, porque essa ressurreição foi temporária, foi uma bênção terrena. Todas essas pessoas voltaram a morrer. Mas a ressurreição que é eterna, a ressurreição que o próprio Cristo experimentou, que venceu a morte, e por causa dela, ele não pode mais morrer, e nós também não morreremos mais. Essa vida superior, que mesmo as torturas desse mundo, elas não podem tirar de quem tem fé. Mas no capítulo 12 ele fala também da reunião dos santos, a Santa Assembleia, que vai reunir todos os que em todo tempo e em todo lugar creram em Cristo. Todas as pessoas que já creram no Senhor, um dia nós estaremos todos juntos, numa Santa Assembleia, como essa aqui, só que muito maior, com muito mais pessoas. Também a unidade da salvação, quando todos os salvos estarão juntos, nivelados todos pela mesma salvação. A salvação onde nós não seremos mais diferentes, de onde nós não poderemos mais ser tirados. Mas tem uma coisa que ele vai falar no capítulo 12, que me parece que reúne todas essas outras coisas juntas. A alegria que nós alcançaremos em Cristo na consumação da nossa fé. Então, olha aí o capítulo 12, dos versículos 1 ao 4, que aqui é o capítulo 12, mas na verdade é a conclusão do capítulo 11. Olha só como é que ele fala aqui. Portanto, também nós,
Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Então, essa é a promessa, meus irmãos. É a consumação da nossa fé. É o que reúne todas as promessas feitas àqueles que creem. É o motivo e o objeto da nossa esperança. É aquilo que nos mantém seguindo adiante. É aquilo que nos faz enfrentar o sofrimento, a dor, por causa da nossa fé e seguir adiante. Por causa dessa promessa é que nós somos encorajados a vencer o mundo, a suportar os sofrimentos, a suportar a dor, a enfrentar as tribulações dessa vida. É por causa dessa promessa que seguimos em frente, que não retrocedemos, que continuamos firmes. É porque nós temos a certeza de que um dia nós estaremos com Ele. E estaremos com Ele eternamente. Nunca mais sairemos da sua presença e gozaremos a alegria da presença do Senhor, que venceu esse mundo. E a vitória que vence o mundo, como diz João, é a nossa fé. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar e pedir ao Senhor que nos ajude a ter fé para vencer esse mundo e vencer as lutas desse mundo. Santo Deus, nós queremos reconhecer, Senhor, reconhecer que é o Senhor o doador de toda boa dádiva, de todo dom perfeito, de toda bênção que recebemos nessa terra, Pai. O Senhor não é um Deus distante que está longe de nós e não se importa com as nossas aflições. O Senhor nos ajuda, o Senhor nos livra do mal, o Senhor nos faz prosperar, o Senhor nos mantém seguindo em frente, Senhor. Nós sabemos que é o Senhor, por causa da Tua bondade e misericórdia, quem faz isso. Mas, Pai, nós também reconhecemos que, por causa da nossa fé, Senhor, nós encontraremos oposição nesse mundo. Por causa da nossa fé, Senhor, nós sofreremos, nós sentiremos dor, Pai. Nós passaremos por aflições, porque o Senhor já nos disse que seria assim. Por isso, Senhor, nós te pedimos, Pai, nos dá fé, Senhor, para resistirmos ao sofrimento e à dor, Pai. Nos dá fé para seguirmos em frente, Senhor. Nos dá fé para ficarmos firmes. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece mal, ruim, nos aflige, Pai. Nos ajuda a seguir adiante, Pai. Colocando os nossos olhos naquilo que o Senhor tem prometido para nós. Um dia, quando nós estaremos contigo, para sempre, Senhor, gozando da Tua presença, Senhor, gozando da alegria de estar na Tua presença eternamente. Nos ajuda a lembrarmos sempre disso, Senhor. Nos ajuda a termos sempre nas nossas mentes a Tua promessa, Pai, para que esse mundo não seja forte o suficiente para nos fazer retroceder. Nós te pedimos todas essas coisas no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.